com o nosso coração mais em paz ainda, porque a gente percebe que Deus está trabalhando em nosso favor, a nosso respeito. Nós estamos terminando a carta de Sardes, mas antes de entrarmos nessa carta, eu quero aqui reforçar algo quase que assim absurdo, porque nesse período, o que eu vou falar aqui é absurdo, porque nesse período nós estamos sendo orientados ao quê? Recolhimento, não é para sair de casa, é recolhimento. Porém, contudo, entretanto, eu quero desafiar você, que é membro desta igreja, a domingo. Domingo que vem é o último domingo do mês. É o domingo que nós fechamos o mês da família. E o pastor gostaria, e tem o desejo, tentou no primeiro ano fazer, não conseguiu, tentou no segundo ano, não conseguiu, mas esse ano, com ou sem pandemia, nós vamos fazer um culto domingo à noite de renovação de votos matrimoniais. Então, o que o pastor está desafiando? O pastor não está dizendo aqui que vai estar todo mundo, mas você que tem o seu esposo, que é casado, membro desta igreja, esteja aqui domingo. Pastor, eu não sou casado, mas eu vivo maritalmente com essa pessoa já há muitos anos. Olha, o que nós vamos fazer é um culto de celebração a Deus, a uma relação conjugal que seja aprovada por Ele. Se você está em um processo de legalização, tu está dentro. Você não está excluído. Mas se você não é casado, venha prestigiar os casais da igreja. O nosso desejo é que domingo nós fechemos o mês de maio com essa bênção que Deus já colocou sobre você. Qual é a bênção do casal? Qual é a bênção em uma família? Os filhos são o quê? Se é herança, é uma bênção irrevogável. Então já somos abençoados porque Deus nos dá filhos e filhos com saúde e filhos que geram no nosso coração uma alegria, filhos que podem até trazer alguns momentos de tristeza, mas não deixam de ser herança do Senhor na nossa vida. Mas há uma bênção de Deus para a sua vida com o seu cônjuge, aquela que você escolheu para viver com ela. Deus deseja fazer desses anos da tua vida os melhores anos. Talvez você nunca viveu o que você vai experimentar viver, o que você vai poder experimentar nesse ano ainda. E domingo eu gostaria de oficializar isso, fazendo um culto à noite voltado para os casais. Eu penso que o irmão Railton vai poder estar por aí também, não vai, Val? Domingo à noite ele pode, não pode? Então, o irmão Railton também vai poder estar aí. E irmã Ana Miriam, faço um convite especial ao casal, tá? De público, ao casal. Conversa com o irmão Fábio, se não for estar de plantão de trabalho, a não ser uma coisa muito extraordinária, conversa com ele, para dar esse privilégio para a igreja, como igreja a gente poder estar celebrando junto esse momento. Irmã Isaura vai celebrar 2 vezes. 2 vezes. Isso, mas sem problema. E vai ter uma surpresa. Ó, ainda vai ter a surpresa ainda, tá vendo? Então, a irmã com o irmão Mário, a Kombi vai estar à disposição, só precisa buscar alguém, se estiver chovendo ou coisa parecida, a gente vai estar com a Kombi aí para poder trazer os irmãos ou levar os irmãos. Então, os irmãos que assim o desejarem, nós estaremos aqui orando pelos casais. E essa oração pelos casais, esse culto celebrando a família, eu penso que é muito importante para nós, porque nós estamos vivendo momentos dificílimos. Por isso que eu estou falando que é uma coisa quase assim impossível fazer o que a gente está querendo, o que o pastor desejou que a igreja fizesse nesse último domingo, porque o convite é para se recolher. Nós temos espaço aqui para fazermos todas as regulamentações, tá, irmãos? Para não ter aglomeração. Aí no domingo a gente vai juntar 2 e 2 cadeiras para os casais, tá? Então os casais vão estar juntinhos, porque os casais já vivem na sua rotina junto. Então vamos evitar os casais de estarem em contato com os outros, mas os casais vão estar, irmã Raimunda, irmão José, ó, vamos estar fechadinhos, tranquilo? Então o desejo do pastor é que nós façamos isso. Isso, fechadinho?
também. Então, podendo estar, você mesmo da igreja, estamos aí para caminhar junto como igreja, tá? E aí, irmãos, fechando a igreja de Sardes, que nós começamos a conversar quarta-feira passada, eu quero pontuar com os irmãos e fechar com os pontos negativos da igreja de Sardes. A igreja de Sardes, ela tem uma configuração que nos traz o entendimento de algumas realidades, na qual Deus diz para ela que no meio daquela igreja ainda havia alguns que eram muito poucos, mas que eles não tinham se contaminado com uma corrupção geral, com uma falta de santidade, com a falta de seriedade que Jesus estava exigindo da igreja naquele contexto. E eu quero aqui hoje fazer um resumão dizendo o seguinte: primeira coisa, a igreja de Sardes, quando a gente lê o texto, lê a carta, a gente fica diante de algumas indagações muito interessantes, porque o convite da igreja é o seguinte: é uma igreja que vive de aparências. Ela, para Jesus olha para ela e diz assim: olha, você pensa que está viva, mas na realidade você está morta. E quando você lê o texto, você acaba chegando a algumas vertentes muito interessantes que eu quero me ater hoje. Primeiro, uma igreja que precisa constantemente ter os holofotes para ela é uma igreja que está mais atrás dos glamour da vida do que da busca da perfeição em andar conforme Jesus gostaria que ela andasse. É o que está acontecendo lá em Sardes. Todo mundo olha para Sardes e diz: que igreja, que espetáculo, é uma senhora igreja. Mas Deus olha para a igreja e diz assim: olha, os outros estão achando que você é isso tudo, mas entenda o seguinte: você não é nada. Aliás, se você quer se vestir, vem comprar comigo roupa, porque você está nua. Porque com todo o recurso que você tem, você ainda não conseguiu ganhar nenhuma expressão diante dos meus olhos. Porque eu olho e eu não olho como a comunidade está olhando para a igreja. Eu olho e vejo o que está dentro. E a gente vai perceber essa referência quando a gente vai ler o último rei de Israel. Israel era regido por reis. E quando Israel era regido por juízes. E depois dos juízes vieram os reis de Israel. Quem foi o primeiro rei de Israel? Quem lembra? Quem lembra? Saul. Primeiro rei de Israel é Saul. Quando Saul rege toda aquela governa Israel e é bem sucedido e quebra aliança com Deus, e agora Deus diz para ele: olha, Samuel vai lá e diz para Saul o seguinte: olha, acabou o reino dele, eu não tenho mais nada com ele. Alguém entra em cena. Quem é que entra em cena? Davi. E como é que Davi é escolhido? Olha como é que Deus olha para nós, irmãos. Você lembra como foi a história de Davi? Deus fala para Davi: olha, Davi, fala para Samuel: Samuel, vai lá, que tem um rei lá na casa de Jessé, e é ele que vai ser rei de Israel. E Samuel vai feliz da vida, e provavelmente Samuel já tinha na mente dele quem seria, porque Samuel conhecia a família de Jessé, não é estranho para ele. Ele vai chegar lá e vai, não, aquele mais saradão, aquele mais que tem pinta de rei, é esse que eu vou chegar lá e eu vou levar o óleo ungido de uma vez, porque vai ser fácil, é empreitada simples, é entrar na casa, pegar o mais bem preparado, colocar o óleo na cabeça dele e voltar para casa, acabou. E é com essa disposição que ele vai para lá. Irmãos, olha o que Deus está dizendo para Sardes: você pensa que está viva, mas está morta.
olha o que está acontecendo lá atrás, na casa de Jessé. E Samuel chega lá feliz da vida, vamos tomar um café? Vamos! E senta aqui, olha só, tem um rei na tua casa, na tua linhagem, aqui dentro tem um rei e o Senhor mandou aqui para poder ungir ele. Não precisa nem pensar duas vezes, vem cá, é esse aqui. E Samuel olha para ele, pior que não é. É esse aqui, também não é. É aquele dali, também não é. Em um determinado momento, Samuel já pergunta, mas Jessé acabou? Tem mais ninguém não? Não. Meus filhos estão todos aqui que têm pedigree para ser rei. Aí eu penso que Samuel ficou um pouco frustrado. Me mandou na casa errada. Não, peraí, estou lembrando, tem um que foi lá capinar, lá no Maringá, foi lá pro Roseral, e ele está longe daqui, mas se te esperar mais uma meia hora, ele chega aí. Só que vai chegar cheio de carrapicho, ele está no meio do mato, está descalço, tá com a roupa toda suja, não tem problema, vou esperar. E aí, o diálogo de Samuel com Deus é qual? Senhor, e aí? E Samuel já inclinado a querer ungir um daqueles mesmo, Deus vai dizer para ele, olha, eu não olho como vocês olham. Enquanto vocês estão olhando a aparência, eu estou olhando o conteúdo, estou olhando o que tem dentro. E na igreja de Sardes, você vai ver um Deus que está procurando o que tem dentro. Não é o que está fora, não é o que parece, mas o que é em essência. Nós viemos à igreja não em busca da felicidade para ser bem-sucedido na vida. Nós não viemos para isso. Por quê? Porque nós aprendemos que quando nós viemos à igreja como, primeiro, expressão de gratidão por tudo quanto Deus já está fazendo na minha casa longe da igreja. Porque você não dorme aqui. Você dorme aqui? Você almoça aqui só quando tem um almoço especial. Mas todo dia você está aqui, todo dia quando você vem do seu trabalho, quando você vem das suas atividades, você pega, come, solta na rua, João Ferreira, 31, lote 1, quadra 31, você solta nesse endereço, você tem a chave daquele portão, aí você vem, fica plantado aqui. Não! Então a bênção de Deus está na tua vida lá. Aqui, você vem como expressão de gratidão, dizer, Senhor, obrigado. Obrigado primeiro, porque aqui eu estou em família. Segundo, aqui eu não vivo de aparência, porque se eu venho aqui e o meu coração aqui não está, eu não estive aqui. Porque o Senhor olha o que está dentro. Se Ele olha o que está dentro e o que está aqui é apenas a imagem do Saulo, mas o coração não está, Ele olhou para mim e não me viu aqui. Então não estou em família. Eu sou alguém que sou quase que fantasma. O que Deus quer, deseja de nós e nos ensina essas lições a partir de Sardes, mostrando alguns pontos negativos para a igreja atual, é que nós não podemos nos confundir com o que é verdadeiro e o que é falso. O que é ser verdadeiro e o que é ser falso? Na IBD, domingo passado, a gente aprendeu algumas coisinhas sobre essa questão. Porque o que é verdadeiro resiste a qualquer coisa. O que é falso, em um determinado momento, vem à tona e desbanca, porque a verdade não fica encoberta. O que Jesus está querendo dizer para nós é o seguinte: Saulo, seja original. Irmãos, sejam originais. O que é isso? Coloque diante de Deus a tua adoração
antes de fazer da tua adoração, eu vou usar essa expressão, mas fiquem tranquilos, tá, irmãos? Antes de fazer da tua adoração um espetáculo. Porque Deus não vai se encantar com o seu espetáculo. Pastor, mas o que é isso que você está querendo dizer? Eu estou querendo dizer para você que a sua adoração mais sincera é aquela onde ninguém vê. Não é aquela feita aqui, numa apresentação, com glamour, com fumacinha, com as luzes piscando e rodando. Não é! Porque Deus está olhando o que está dentro. E o que está dentro, que Ele vê, é que traz alegria, satisfação, traz contentamento aos olhos dele, de saber que aquele filho tem um coração nele. Enquanto nós não definirmos o que é verdadeiro, o que é mentiroso na nossa vida, o que é verdadeiro, o que é mentiroso, duas palavrinhas que caem bem nessa igreja aqui, de Sardes, verdade e mentira. Nenhum de nós consegue o tempo todo falar a verdade. Nenhum de nós, irmãos. Por que não conseguimos? Conhece aquelas pessoas, pode conhecer, talvez você conheça alguém, que é o tipo da pessoa que eu não carrego desaforo. Sou pavio curto, e eu falo mesmo na cara. Eu não sei se vocês conhecem alguém assim. Irmãos, olha, se você for alguém que falar a verdade todo o tempo todo, você afasta as pessoas de perto de você. Basta você falar o que você pensa e ninguém vai querer andar contigo. Então você acaba se camuflando de alguma forma por causa da política da boa vizinhança. Eu estou dando um exemplo em um contexto social abrangente. Agora vamos olhar o que Jesus quer nos ensinar com isso. Irmãos, quando os princípios da palavra de Deus são negligenciados por mim, quando os princípios da palavra de Deus são negligenciados por mim, diante de Deus eu estou sendo verdadeiro ou mentiroso? Repararam o que o pastor quis ilustrar? Quando os princípios da palavra de Deus não estão fazendo de mim alguém que vive o Evangelho na sua integridade, quando Deus olha para dentro de mim, aí é igual aquela questão que você faz em colégio, verdadeiro ou falso. E Deus vai lá e bota lá, F. Esse aí é falso, hein? Ele está lá, mas ele é falso. Sabe por quê? Porque o que está aqui dentro não condiz com aquela imagem que eu estou vendendo. A igreja de Sardes está vivendo essa realidade. Jesus está olhando para ele e está dizendo assim, olha, vocês estão pensando que eu estou encantado com tudo que vocês estão fazendo? Vocês estão mortos, vocês estão cheirando mal diante de mim. Mas pastor, então para que você foi mexer nessa carta? Eu fui mexer nessa carta por causa de um versículo que tem nesse texto. Porque esse texto diz que havia ainda poucos, que não estavam vivendo de fachada. E quando eu fui olhar esses alguns poucos que não estavam vivendo de fachada, e você põe a igreja de Sardes e parte para o contexto histórico de expansão da igreja, você vai esbarrar com um lugar chamado Capadócia. E na Capadócia, você vai encontrar algumas colinas de pedras, que hoje lá estão e servem de testemunho daqueles que saíram de Sardes por causa da perseguição e para não perderem de vista quem Jesus era. Sabe o que eles fizeram? Dentro daquelas colinas de rocha, esculpiram templos e gravuras da ceia, gravuras de Jesus ensinando, textos bíblicos, e eles fizeram tudo aquilo, sabe por quê? Porque toda vez que eles olhavam para aquele templo, eles lembravam de quem Deus era, e lembravam de Sardes. Olha, ainda entre vocês, alguns poucos que não se corromperam, e é esses que eu estou contando para levar o Evangelho adiante.
Aí chegou até nós o Evangelho. Você está pensando que o Evangelho chegou até você de graça? Chegou pela minoria, não chegou pela maioria, chegou debaixo de fogueira, chegou debaixo de prisão, chegou debaixo de chicote, chegou debaixo de sofrimento, chegou debaixo de coisas que os irmãos não imaginam. Esse Evangelho não chegou de graça até nós. O que Jesus estava falando para a igreja de Sardes? Tem um povo lá no Maringá, que é um povo que um dia, no ano de 2021, em plena pandemia, eles vão estar ainda adorando e prestando culto com temor ao meu nome por causa do testemunho de vocês. E por isso eu abro o espaço para que eles também venham fazer parte dessa obra que eu estou fazendo no universo, que é levando os 4 cantos do mundo a entender que eu sou o único Deus que pode transformar a vida de alguém. Irmãos, a igreja de Sardes, hoje não existe mais nada, acabou, passou, mas deixou para nós um legado. Qual é o legado? Vale a pena você não ser igual a todo mundo. A igreja de Sardes deixou para a gente um legado, sabe, irmão Ricardo? Vale a pena não ser mais um. Vale a pena você ter uma vida de gratidão a Deus de maneira sincera. Porque se nós nos deixarmos levar pela comodidade das coisas que nos cercam, nós acabaremos sendo pessoas forjadas de acordo com uma religião. E não é essa a proposta do Evangelho. A proposta do Evangelho é que nós sejamos, dia após dia, iguaizinhos a Jesus. E para sermos iguais a Jesus, a gente precisa primeiro ter coragem. Coragem. Sabe, irmã Valda? Muita coragem. A gente precisa ter resistência. Sabe, irmã Ana Miriam? A gente precisa ser forjado. Os irmãos sabem o que é forja? Aprenda uma coisa. Na área de ferramentaria, a gente trabalha com alguns tipos de aço. E a gente trabalha com aço 1020 e 1045. 2 tipos de aço. Um desses aços, se ele for temperado, ele trinca. Ele não serve para nada. Só serve para coisas específicas. O 1045 é um aço ressecado, em que você faz o molde que você quer, e você leva ele ao fogo. E você queima, deixa ele lá e fica vermelhinho. Quando ele sai ali daquele fogo, dependendo da praticidade do uso que vai ser aquele aço, ele é mergulhado no óleo frio, para que ele ganhe um choque térmico. Dependendo do que vai se fazer com esse aço, com esse molde, se coloca no cimento. Então ele é acimentado, depois de temperado ele é acimentado. Só tem um detalhe: depois que ele acaba esse processo, ele se torna algo rígido, em que ele não deforma no seu uso. O que Jesus está querendo de nós é isso. Eu não sei se você conhece, vou te dar um exemplo de aço rápido transformado em algo tão rígido que a gente pode a gente tem como identificar com facilidade. Essa Kombi tem 4 rodas. Dentro dessas 4 rodas, o teu carro tem 4 rodas, dentro das 4 rodas existe uma coisa chamada rolamento de encosto. É umas barrinhas, uns rolinhos que eles estão ali dentro. Quando quebra a capa, aquele rolamento não serve mais. Mas tu pode ir lá e apanhar aquelas bilhas, elas não deformaram em nada o tanto que essa Kombi já andou. O tanto que o carro andou, não importa. Quando a capa que segura cada um no seu lugar quebra, o rolamento começa a trincar, a agarrar. Então você vai, tira, bota o novo. Mas aquele material não sofreu nenhuma deformação.
O que isso nos ensina? Que Jesus nos leva para a forja. Jesus nos coloca em alguns momentos, em algumas circunstâncias, em que nós olhamos para um lado e não vemos saída, olhamos para o outro lado e não vemos saída, mas ele diz assim: eu ainda conto ainda com aqueles que são fiéis. Eu ainda conto ainda com aqueles que têm olhar só para mim. Eu ainda conto ainda com aqueles que não adulteraram. Lembra de domingo passado? Qual é o 7º mandamento? Não? Lembra? E o que ele quer dizer com isso? Quem teve no domingo vai estar entendendo o que eu estou falando aqui. Quando a gente fala de adultério, a gente está falando de adultério, a gente não está falando de relação conjugal. Nada disso. Nada disso. Não tem nada a ver com relação conjugal. Quem leu quem leu a lição de domingo vai perceber. Não adultere a minha palavra. Não adultere o meu testemunho. Não adultere a razão da minha vida. Não adultere. Seja autêntico, seja sincero. Seja alguém que viva com integridade. Porque se não houver isso, Jesus pode estar olhando para a gente, está vendo qualquer coisa, menos alguém parecido com ele. E qualquer filho vai ter no seu DNA. Salvo algumas exceções, 90% do casal que o gerou. E a tendência dessa criança é parecer com o casal. O que Jesus está dizendo para nós é o seguinte: pareça comigo. Pareça comigo. E quando eu falo parecer comigo, é você viver uma vida que seja agradável aos olhos dele. Ah, pastor, vou esperar domingo para me dar o meu testemunho, porque a igreja vai estar cheia. Tem que ser domingo à noite, pastor. Meu irmão, se você colocar o teu joelho no chão e der o teu testemunho para Jesus de como ele está sendo grato na tua vida, ele é capaz de fazer coisas que vai te surpreender muito mais do que você imagina. Porque ele está olhando para dentro da gente, irmão. Ele está querendo ver a gratidão que está aqui. Não é a gratidão que eu quero mostrar. Ele está querendo ver o que está aqui dentro. E o que está aqui dentro é o que vai me identificar. Se eu ando com ele, se eu sou filho dele ou se não. Se eu adultero a palavra dele ou se eu levo a sério os princípios que regem e governam a minha vida e a vida da igreja. A igreja de Sardes se vendeu no meio do caminho. Ela acabou com tanta polpa, vista pela sociedade como uma igreja rica, uma igreja olha, e Jesus olha e diz: pobre, miserável é você. Você está pensando que tu é rica? Tu é a mais pobre das igrejas que tu possa imaginar. E talvez tivesse lá um templo que fosse encantador. Jesus olha, irmãos, cuidado, cuidado, porque a joia mais preciosa no reino dos céus é você. Olha como você é precioso no reino dos céus. Você é tão precioso no reino dos céus que Jesus verteu o sangue dele por causa de você. Pastor, verteu por causa do mundo todo. Eu não conheço o mundo todo. Verteu por causa de mim. Verteu por causa de você. Então você é alguém especial. Você é parte de alguém que pode escolher ter a fidelidade que a igreja de Sardes, uma parte teve essa fidelidade. Eles saíram daquele lugar de baixa perseguição, porque a maioria da igreja acomodou com algumas coisas, e quando eles chegam em outro lugar, que eles pensam que vão ficar bem lá na Capadócia, eles vão procurar as planícies. E quando chegam naquelas planícies, o que eles encontram? Mais perseguição. Então a gente tem que fugir. Vamos fugir para onde? Vamos fugir para as pedras. Vamos lá para as colinas. E lá nas colinas, o que a gente vai fazer lá? Primeira coisa, gratidão no nosso coração porque a gente está vivo. Vamos erguer um templo aqui dentro, vamos fazer um templo e vamos deixar aqui gravado para as futuras gerações de que aqui teve alguém que creu nesse Jesus que nos livrou a gente lá de Sardes. E passou-se gerações, 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 e chegou você na história, e você é fruto da fidelidade daqueles irmãos que deram uma vida por amor a Jesus, não negociaram valores,
foram sinceros, íntegros, para que o Evangelho chegasse a você como você o conhece hoje. O desejo do coração desse pastor para você é que essa carta traga para você edificação, traga para você conforto, consolo, traga para você confronto, mas traga para você saúde, para poder continuar na batalha que está travada. Existe uma batalha travada. Nós estamos no meio de uma guerra. Essa guerra é a guerra na qual o inimigo muda de estratégia e ele pensa assim: se é momento da igreja sofrer um baque, agora vai sofrer. Por quê? Porque agora aqueles que Deus olha e vê integridade no coração e busca a presença dele, não depende de um templo para isso. Mas aqueles que na igreja estão e que não têm esse relacionamento com Deus, o inimigo arma um montão de possibilidades para que ele perca a fé em Deus. O inimigo vai armando as artimanhas dele para que aquele que esteja longe do braseiro se apague. Então hoje, essa palavra para o teu coração é de incentivo. Eu estou dizendo para você, cuidado, esteja alerta, cuidado, desperte, porque Jesus está cumprindo a palavra dele, e todos quantos Satanás puder nesse momento roubar a fé, ele vai tentar. E eu vou dizer uma coisa para você: se roubarem a tua casa, você compra tudo de novo. Se expulsarem você de onde você mora, daqui a pouco você já comprou outro terreno e você começa a tua vida toda de novo. Mas se roubarem a tua fé, você nunca mais vai conseguir ter uma vida estável enquanto nesse mundo existir. Porque um homem sem fé, a primeira coisa que ele vai fazer é tentar achar solução do seu jeito, da sua maneira, porque ele acha que Deus já não pode fazer mais nada por ele. E é o maior engano que Satanás coloca na nossa vida. A igreja de Sardes tinha uma meia dúzia lá que não negou a fé, que foram sinceros, que abraçaram o Evangelho e falaram: eu morro por esse Evangelho. E hoje, o convite para a nossa igreja, para mim e para você é: Saulo, não importa o que aconteça, você não precisa de nada a não ser da minha palavra para que você não perca a fé. Cuidado, meu irmão, minha irmã, eu não sei como é a sua vida devocional, mas não deixe de ser grato. Eu já falei outras vezes e vou fechar minha palavra hoje dizendo para você o seguinte, concluindo tudo que a gente está falando aqui, eu quero dizer para você que não importa se você ora antes, durante ou depois do almoço, não importa se você ora antes, durante ou depois do café, não importa se você ora antes, durante ou depois da janta, não importa se você ora antes, durante ou depois do lanche. O que importa é que haja gratidão no teu coração. Porque se não houver gratidão no seu coração, você pode estar se alimentando como se fosse autossuficiente para prover o teu alimento, sem a necessidade de reconhecer o milagre de Deus na tua vida, em plena pandemia, de poder ter alguma coisa na mesa para comer. Então cuidado, a nossa fé é roubada assim, devagarzinho. Primeiro a gente para de orar, depois a gente para de ler a Bíblia, depois a gente para de falar igual crente, porque crente não fala palavrão, ele fala palavrinha, né? Aí, eu estou falando sério, irmão, aí você vai aos pouquinhos, daqui a pouquinho você está tão igual ao mundo, que a fé já não é mais parte da tua rotina. O teu linguajar já não diz mais nada que glorifique o nome de Deus. E aí a fé vai embora. E eu vou dizer uma coisa para você. Sem fé, a Bíblia garante que é impossível você estar na presença de Deus. Porque qualquer um que queira entrar na presença de Deus é necessário que primeiro creia. A fé tem que ser parte da tua vida. Então seja grato a Deus por tudo quanto Ele tem feito.
Você pode pensar que você está bem. Olha, você é fruto de um milagre, você não sabe disso ainda. Você é fruto de um milagre, você não sabe disso ainda. Você só vai saber disso a hora que essas coisas acalmarem e você olhar para trás. Ver o quanto de pessoas do teu lado que o vírus veio, passou por você, apanhou o outro, mas você não foi. Aí você vai entender o que é milagre. Enquanto todo mundo está falando, mais 1 milhão vai morrer, mais 2 milhões vai morrer, você está aí. Enquanto todo mundo está dizendo assim, ó, você é o próximo da fila, você está aí. Vai acabar a fila e você não foi. Sabe por quê? Porque sem fé é impossível andar na presença de Deus. E Deus preserva os seus para os propósitos eternos dele, aqui nessa terra, para tudo quanto ele ainda tem de fazer e tem para fazer. E olha, você não é fruto do acaso. A Igreja Batista do Maringá nunca sonhou em viver um tempo como esse está vivendo. Eu nunca pensei em um tempo desse como estamos vivendo. Conversando com o pastor Rogério, estava falando com ele, pastor Rogério, não podia ter esperado mais uns 6 meses para me assumir, não, que aí ia entrar a pandemia, você ia ficar lá direto. Aí o pastor, não, é você que tinha que ficar na pandemia lá. Então, o que eu estou querendo dizer para você, meu irmão e minha irmã? Olha, Deus está batalhando as nossas batalhas. Nós só precisamos ter fidelidade. Seja fiel, porque Jesus ainda pode fazer o milagre que você precisa. Se você puder, no domingo, estar conosco, esteja no domingo. Se não der para vir de manhã, faça uma forcinha para ver se vem à noite. Qualquer coisa à noite, a gente vai estar com a Kombi aí. Se tiver alguns irmãos com dificuldade de locomoção, a gente vai estar buscando esses irmãos em casa, levando. Mas é um culto que é específico, voltado para o fechamento do mês da família. E somos gratos a Deus por tudo que Deus está fazendo na sua casa, na sua família, na sua vida. Talvez você ainda não tenha um pastor como você gostaria, mas Deus vai trabalhando isso em cada um de nós, a cada dia, a cada momento, e aos pouquinhos a gente vai ouvindo a voz dele, fazendo aquilo que ele deseja que seja